Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Tema da live hoje: assunto extremamente comum de acontecer que acontece com as mulheres. E pouca gente fala sobre isso. Masculino, as mulheres em desequilíbrio. Vocês já ouviram falar nisso? O quanto isso é danoso, prejudicial, enquanto isso trava a vida da mulher. Então hoje eu vou falar para as mulheres, aquelas mulheres que foram treinadas, então aí já é um padrão, né? Instalado no sistema delas. Elas aprenderam assim. Elas foram literalmente treinadas para reagir assim, para ser assim. Ah, resolver tudo. Aquela mulher que resolve tudo, uma mulher forte, né? Que assumiu papéis que não são dela. E isso acabou pesando demais. E aí ela cada vez mais parece que ela tá desconectada de quem ela realmente é. Desconectada da sua centelha divina. Desconectada da espiritualidade verdadeira, né? E ela aprendeu que tudo é feito através de muito esforço. Então ela resolve muito através do mental dela. O mental é resolver tudo através do mental gera muito esforço. Então é que nem fazer tudo através dos braços, né? Da força. Então até resolve muita coisa, mas gera gera um efeito adverso, às vezes bem, pode ser uma doença, pode ser um cansaço. E o principal dessa mulher que ela é um cansaço que vem assim de tudo, né? Cansaço da vida, cansaço da família, cansaço do trabalho. Não é só um cansaço físico, é um cansaço emocional. Muitas vezes até um cansaço espiritual, que a gente chama de cansaço da alma, né? Que é aquela pessoa que já, daqui a pouco já tipo, cara, isso aqui tá sem sentido total. Eu tá aqui. E aí são pessoas que acabam entrando em depressão. E elas só não entram em depressão, muitas vezes, porque elas só param quando colapsa alguma coisa. E elas só não entram em depressão assim, tipo, não vou fazer nada, porque muitas pessoas dependem delas. Então é isso que mantém elas ainda em funcionamento. Mesmo que estão funcionando contra elas mesmas, né? Então, quanto isso é complicado e de difícil mudança. Difícil por quê? Porque está enraizado e essas mulheres que eu falo, elas são pessoas que têm conhecimento e aí elas acabam usando o que elas têm, achando que vai resolver e não conseguem resolver. Aí ciclos se repetem, padrões, né? Repetitivos no trabalho, na família, nos relacionamentos. Começa a atrair pessoas complicadas, tanto no profissional quanto nos relacionamentos amorosos. Mas tudo isso são padrões limitadores instalados, que são programações dentro delas, que não foram resolvidos, não foram mexidos. Então, para resolver, tem que acessar esses lugares. Eu gosto de falar assim, para tu abrir uma fechadura X, tu tem que ter a chave X. Então, o que mais a gente vê, principalmente no meu círculo de atração, como são pessoas que já têm muito conhecimento, elas acham que dão conta. E muitas vezes não dão. Então, às vezes, elas querem abrir a fechadura X com a chave Y. E não consegue sair daquele lugar. E aí agora vem a pior parte. Que todas essas respostas negativas, as tentativas dela, ao longo da vida toda, criou-se o quê? Criou-se um conjunto de emoções e novas programações. Então, cada situação ela já tem um ponto de vista enraizado.
Ah, não, isso aqui eu já fiz, isso aqui não dá certo. Então ela está sempre se remetendo ao que ela fez no passado. Então ela acaba muitas coisas não fazendo pelos seus medos e traumas do passado. Então ela deixa de fazer muitas coisas. Então às vezes é algo que poderia realmente libertar ela daquele ciclo vicioso, repetitivo que ela se encontra. E agora eu vou mostrar o que está por trás disso ainda, que é a frequência. Por isso que não muda e por isso que não consegue sair. Então, às vezes, momentos, situações e oportunidades que ela teria de sair daquele círculo vicioso, de repetição, que ela olha e diz assim, não tem nenhuma saída, e obviamente, com o óculos que ela está enxergando a vida dela, presa nos padrões que ela está vivendo, não tem nenhuma saída. Por isso que eu digo, tem momentos que a gente tem que... E aí tem um outro parâmetro dessas mulheres, que não é por maldade, não é por ignorância, não é por isso, mas é justamente por ter sido treinada por dar conta de tudo, ter sido treinada para ser forte, ter sido treinada para, tipo, eu dou um jeito. Então tem um outro padrão que é não pedir ajuda, não aceitar ajuda, ter dificuldade de ser ajudada. E aí piora a situação, porque aí mais ela fica nos círculos viciosos, repetitivos, e não muda a frequência. Então, o que eu ia dizer, por trás disso tudo tem a frequência daquela situação, daquele eu que ela está ali. Então ela está presa naquela frequência. E aquela frequência, e ela olha, ela sabe que ela tem potencial para muito mais, ela olha algo lá na frente, um norte, e diz assim, é para lá que eu quero ir. Mas enquanto não sai desta, então a gente sempre lembrando que para tu ter algo lá na frente, tu tem que te tornar aquilo, tem que ser, ou seja, tu tem que acessar aquela frequência e te manter naquela frequência. Eu sei que para quem não me acompanha há muito tempo, para quem está chegando, às vezes não fica tão claro isso, esses conceitos. Porém, para entender isso tem que chegar mais perto, tem que ver mais vídeos, tem que para a gente entender isso aí, porque isso muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Quando a gente consegue não só entender, sempre eu digo, não quero que pessoas entendam na minha volta, eu quero que pessoas acessem e internalize aquilo para mudar, porque só entender, quase todo mundo que anda comigo entende tudo. São pessoas que realmente têm muito conhecimento, muita bagagem até espiritual, né? Vem com muitas informações. Então, entender, só entender não muda nada, tá? A gente precisa realmente fazer essa transformação. E essa transformação a gente tem que pegar isso que a gente entendeu e absorver. E como eu estava falando, essas pessoas têm muita dificuldade de mostrar suas fraquezas. Realmente tem momentos que a gente não consegue dar conta sozinho. Quantas situações eu mesmo já passei, tem momentos que eu digo, cara, eu não dou conta de fazer isso sozinho. Eu vou ter que buscar um recurso, uma ajuda. Embora a gente tenha um monte de recursos e a gente tenta trabalhar com os nossos recursos, mas chega um momento que o cara tem que ser humilde o suficiente para ver assim, cara, isso aqui não sozinho não tá indo. Boa noite, Cleusa. Então, esse tipo de pessoa tem dificuldade em buscar ajuda. E aí também, quando busca, o quanto está aberto a receber. Então, esse padrão dessas mulheres já tem esse feminino muito enfraquecido e o masculino já é mais exacerbado e desequilibrado também. E elas, aí com o feminino fragilizado do jeito que elas têm, estão. Elas têm muita dificuldade de receber. E aí o universo não manda. O universo bloqueia várias coisas de receber, porque tudo é energia. Então, se tu tem um bloqueio no receber, tu não vai receber energia do dinheiro, tu não vai receber oportunidade, tu não vai receber um relacionamento bacana.
tu tá fechado para aquilo. Então, a energia do receber, que vem muito da energia do feminino em equilíbrio, é importantíssimo ter isso, mas claro, tem que ter o equilíbrio. O masculino tem que estar trabalhado para entrar em equilíbrio, porque é isso. O masculino muito exacerbado, muito desequilibrado, muito preso no fazer, tudo eu resolvo, eu dou conta, deixa que eu faço, e não, dificuldade de pedir ajuda, cara, não vai ter espaço para esse feminino poder se harmonizar. Então, mesmo que tu trabalhe muito o teu feminino, mas se o teu masculino não está trabalhado, ele não vai ter espaço. Vai ficar fechado, né? Então, é importante dessas mulheres entenderem que elas precisam realmente mudar um pouco a aceitação de reconhecimento. Dizer, cara, não estou dando conta. Normalmente o que acontece? Elas percebem que estão cansadas, às vezes reclamam até que estão cansadas, né, com alguém, com uma pessoa mais próxima, alguma pessoa que ela acha que pode falar. Elas não têm costume de reclamar, mas às vezes elas aquilo está tão querendo, a panela está querendo explodir, que elas se revelam para outra pessoa dizendo, cara, eu tô cansado, não aguento mais. Mas só dizendo, só da boca para fora. Ela não diz, ela não, dentro dela não tem aquele movimento de dizer, o que eu preciso fazer. Ela não faz essa pergunta. Ela só despeja dizendo que está cansada, mas ela não faz assim, então o que eu preciso fazer de diferente? E essa pergunta talvez nem seja para outra pessoa que ela despejou o cansaço. Essa pergunta é para si mesmo, para Deus dentro dela, para sua própria consciência antes de dormir. O que eu necessito fazer de diferente? Então isso já é um ato de reconhecimento que precisa fazer algo diferente, porque ela está querendo resolver tudo com o poder da mente dela, dos braços, do fazer, do esforço. E aí eu digo, eu digo sempre isso aí para esse tipo de mulher, eu digo, não é falta de esforço. Se fosse por esforço, tu já tinha resolvido toda a situação. Não é falta de esforço. Não é falta de querer. É falta de agir diferente. Te abrir para pensamentos e sentimentos diferentes. Mas claro, para tu pensar e sentir diferente, tu tem que limpar o padrão limitador, que é o padrão raiz que está mantendo ela naquela mesma forma de pensar, de sentir. Então é algo bem profundo, e essas mulheres e aí elas acabam tendo uma vida difícil, porque elas estão criando essa vida difícil. Então é que nem, tipo, elas estão num rio com correnteza e remando todo o tempo contra a correnteza. Não, eu tenho que ir pra lá, que eu tenho que ir pra lá, que eu tenho que ir pra lá. E quem é que convence? Então elas precisam parar e se abrir realmente para receber uma ajuda, né? E aí, como eu disse, elas normalmente acontece só quando, pum, estourou alguma coisa. Agora vou ter que dar jeito mesmo. Elas criaram, elas permitiram, elas preferiram aquela situação. Tem como fazer antes de estourar? Óbvio que tem, sempre tem. Observa os sinais e começa a fazer pergunta para ti mesmo. Qual o caminho, o que é necessário eu fazer para chegar em tal lugar? Pergunta, medita sobre isso. E quando vem a clareza de qual o caminho, vem a oportunidade de fazer algum tratamento, de alguma conexão, de algum trabalho diferente, cara, vai indo. Nunca vai estar... Então, as oportunidades vêm, normalmente, como forma de problema, disfarçada de problema. A gente acha que as oportunidades vão vir numa bandeja de ouro. Todo mundo quer isso aí. Só que, na verdade, não é assim. As grandes oportunidades, elas vêm disfarçadas de problemas. Então, a
gente busca aquela solução milagrosa que vem do céu. Só que a gente se esqueceu que se a gente não muda a nossa frequência, a gente não atrai essa nova oportunidade, esse milagre. Então o milagre só vem quando eu mudo a minha frequência e me conecto com a frequência do que eu quero, do milagre que eu quero ser. E eu começo a me transformar naquilo e aquilo acontece. E isso, como eu falei, quem não está acostumado a entender esse mecanismo, parece difícil, mas é como funciona o universo. Tudo é frequência. Cada coisa tem a sua frequência. Então, não adianta desejar algo no futuro com a frequência... Vamos botar uma escala numérica para ficar mais fácil de entender. A frequência daquilo que eu quero é de 600 Hz. Aí vai ver quanto tu está vibrando. Durante o dia, aquela pessoa passa julgando os outros, passa fazendo merda, pensamento negativo. Vai ver a frequência daquela pessoa durante a média do dia, nas horas que ela está acordada, vamos dizer assim, das 16 horas que ela está acordada, é 200. Mas o que ela deseja é 600. Como que ela chega lá? Então ela pode até ter picos durante o dia que ela alcance esses 600. Mas isso não faz com que ela chegue lá. Ela tem que, a média do dia tem que chegar nos 600. Senão ela nunca vai alcançar aquela frequência daquilo que ela deseja. E ela vai ficar sempre desejando. Então tem outra coisa que aí o Neville Goddard, esses caras grandes da física quântica e da atração sempre ensinaram. Tu já tem que imaginar como aquilo, se aquilo já fosse teu. Como se tu já estivesse usufruindo daquilo. E aí, claro, aí isso te aproxima mais da frequência que tu quer chegar. Daquela coisa, daquele desejo, seja um emprego, seja um relacionamento, seja, né, a saúde. Porque aí tu começa a mudar a tua forma de pensar e de sentir em relação àquilo, tu já começa a sentir que aquilo já é teu e tu começa a agir diferente, também tem essa parte, pensar, sentir e agir. Tá? O sentimento é o que tem o mais poder, né? Que o sentimento vem do coração, né? O pensar é só mental, é o início, começa na mente, tu começa pensando, depois tu começa a sentir. Então, que nem eu te falar assim, pensa aí num lugar bem frio. Aí vem na tua mente aí um lugar com neve, vamos dizer assim, Canadá, Alasca, tá? Tá, e aí isso tu tá pensando num lugar frio. Então, você acessou uma frequência, ok? E se eu pegar e começar a te conduzir, digo, relaxa, vamos pensar que a gente está no Alasca, e aí eu começo a te conduzir, te mostro algumas imagens do frio, e aí eu começo a dizer, não, lá é muito frio, e a gente está num lugar que a gente caminhou um pouco, agora a gente sentou, e a gente teve que sentar no chão, na neve, e a gente está parado ali um tempo tentando fazer o fogo, não consegue. Começo a te conduzir a sentir aquela energia, aquelas sensações lá do frio. E aí tu começa a sentir frio. Porra, como isso? Isso, querendo ou não, é uma forma de hipnose. Então tu começa a sentir frio. Por quê? Tu nem foi lá. Mas porque eu te conduzi a tu entrar, sentir a sensação que está frio. É que nem olhar uma imagem. Olha uma imagem, sei eu. E aí tu bota uma imagem de alguém, bota uma imagem qualquer, a imagem de um bichinho bonitinho. Aí tu bota uma imagem de uma pessoa agredindo um animal. Já imediatamente aquilo já te traz uma revolta, já te traz um senso de injustiça ou de impunidade ou de, né? Já te vem uma série de sentimentos, né? Querendo punir aquela pessoa, etc, etc, etc. Então, a gente precisa entender que a gente precisa pensar, não adianta só pensar,
depois tem que sentir e depois tem que agir em direção àquilo. Então não adianta só ficar no sofá pensando que eu vou enriquecer e sentindo, não vai dar certo. Precisa começar a fazer alguma coisa. Conectar com pessoas diferentes. Então por isso a importância de conectar com pessoas diferentes. Porque tu começa a olhar outros pontos de vista, começa a olhar outras formas, por isso a importância do ambiente, começa a te conectar com a energia daquele ambiente. Aquilo tudo vai te ajudando a tu acessar a frequência do que tu quer. Entendeu? Então isso tem muita... Faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. É escuro, né? Esse trem aqui é meio louco. Então, pessoal, quem chegou depois, eu falei muito dessa mulher que ela trava o seu próprio processo. E é isso, aí vem as oportunidades, o que ela faz? Não tenho tempo, agora não posso. Continua presa no mesmo padrão. Exclui, tipo, dentro dela, não precisa, eu resolvo, dou conta, continuo no mesmo padrão. E ela não consegue sair. E ela, porque ela não está pronta para ouvir, para receber. Aí vem a questão do receber. Ela tem dificuldade de receber. E aí tu vai vendo, tem muitas ações as quais... E ela é muito boa em dar. É uma pessoa extremamente amorosa, extremamente caridosa, extremamente, vamos dizer assim, gosta de servir, né? Ajuda, gosta de ajudar. Uma pessoa que é maravilhosa para os outros, mas para si mesmo ela não é nada legal. Porque ela se colocou, aprendeu aquele padrão onde aquele modus operandi que ela aprendeu, é só de servir, fazer. Então é só uso as mãos e a mente, muito. E a conexão com o espírito, porque às vezes, inclusive eu conheço algumas que são bem místicas, que tem bastante conexão espiritual. E elas usam aquela conexão, obviamente, mas elas não usam durante todo o dia. Elas usam uma parte do dia, a outra parte elas ficam no fazer. Então, quando a gente se alinha corpo, mente e consciência, muda o jogo todo, porque tu começa a parar de agir, de querer fazer as coisas só através da força e da mente. Tá? Tu começa a fluir de forma mais fácil, tu começa a remar contra... Aí tu começa a virar o barco, começa a remar a favor da correnteza. Como eu falei lá atrás, né? Falei do barco que estava indo contra a correnteza, e não adianta falar nada que a pessoa não queria ouvir. Mas essa pessoa começa a virar o barco, opa, aqui tá mais fácil. E ela começa a acessar, por quê? Ela conectou com a fonte, geradora de energia, de tudo que é. Então as coisas começam a fluir. Sem dizer os problemas que essas pessoas atraem. Que são grandes também, porque como elas têm bastante poder mental para fazer as coisas, elas têm poder mental para atrair coisa ruim também. Então, quando tu consegue romper, né, o padrão raiz já começa a se mostrar um cenário diferente. Claro que inicialmente a pessoa vai estranhar, porque ela foi toda a vida acostumada a trabalhar num padrão. Mas aí depois ela começa a escolher diferente, ela já não começa a não carregar a coisa dos outros, começa a ficar mais leve para ela. E no fim ela começa a gostar, né? Então isso é bom. E aí também já não aceita que algumas pessoas machuquem ela já começa a botar limites. É uma pessoa também que tem dificuldade em colocar limites. Se mantém mais firme nas suas decisões. Então é isso. E aí quais são os problemas não vou mexer nisso aí. A pessoa fica estagnada. E muitas mulheres não querem mesmo, não vou mexer nisso, isso aí. Aí a maior ilusão é essa, não, com o tempo as coisas vão se encaixar. Não é querer jogar um balde de água fria, mas isso é experiência e vivência que eu já vi, já experienciei também.
Com o tempo nada se resolve. O tempo é só um reflexo da tua ação. Então, se não tem uma ação, o tempo não cura nada, 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 nada. O tempo só vai... E pior, né? Que nem eu vou plantar uma erva daninha aqui no meu terreno, na minha plantação. Plantação de alguma fruta, de alguma verdura, né? Vou plantar uma erva daninha. Não, com o tempo essa erva daninha vai morrer. Não, não vai. Com o tempo ela vai só ficar maior, vai botar as raízes mais para baixo, vai roubar mais nutriente da planta que eu quero colher depois. Vai sombrear as plantas que eu plantei, né? Que é a cultura que eu plantei. Então, com o tempo não resolve nada. A única coisa que resolve é a tua decisão. Quando tu decide algo, aí tu começa a moldar o tempo. Então, a decisão. E aí começar a tomar pequenas atitudes. Porque a pessoa às vezes acha que tem que tomar uma atitude assim. Não, tá tudo mal aqui, eu preciso dar uma reviravolta na minha vida. E eu digo isso, eu já dei vários reviravoltas, mas tem situações que não, quando tu tá no fluxo, às vezes não é nenhuma reviravolta tão grande, é só a decisão interna e pequenos atos. Pequenos atos. Pequenos atos tu vai fazendo na direção de onde tu quer, que vão te levar lá, só que com naturalidade. Mas para isso tu precisa, como eu falei, né, te alinhar corpo, mente e consciência, te alinhar o que é a tua potência divina, né? E te libertando daqueles padrões, porque senão tu não consegue fazer nada disso. Aqueles padrões limitadores lá, raiz, tu não consegue mudar o paradigma se tu não te libertar deles. Aprender a aceitar ajuda, aprender a ouvir, né? Aprender a parar de usar tanto a mente para resolver tudo. E aí fica tudo mais fácil. Começa a atrair mais coisas legais, daqui a pouco atrai um relacionamento que tu queria, né? Porque senão, quando a gente está muito desequilibrado, a gente só atrai problema também. Tudo é espelho, mas o quanto, né, a pessoa está disposta a se olhar no espelho. Quando tu começa a atrair situações de pessoas, isso é certo. Não, cara, a pessoa que vai vir no teu encontro então tem pessoas boas e pessoas que não são tão legais que a gente encontra. Ela tem um espelho, ela vai mostrar a tua própria sombra nela. Tu mesmo atraiu essa situação, então isso para as pessoas que estão abertas, cara. Quando tu tá atento a isso, tu começa, putz, cara, o que eu vou fazer? Começa a limpar em ti aquela situação ali que tá. Eu sempre lembro assim, essa história do espelho foi muito difícil para mim aceitar. Eu via muito tal pessoa. Eu via aquilo muito na pessoa e eu digo, não, mas eu não tenho isso aí. Eu não tenho isso aí. E no fundo, claro, me incomodava o que tinha na pessoa. E eu apontando, julgando. Aí depois eu fui entender, eu tenho, só que num nível menor, em outras situações, mas tem. Se tá me incomodando é porque tem dentro de mim. Então eu comecei a entender esse mecanismo e comecei, sempre quando encontrava uma pessoa bem desafiadora, bem que eu não tava aceitando ela, que eu tava, putz, aquilo me incomodava demais, eu começava a trabalhar em mim. Aquele quesito que me incomodava. Através do Ho Oponopono, através das ferramentas de Axis, entre outras. E aí, o que acontecia? Eu e essa pessoa tomavam rumos diferentes e ou a pessoa muitas vezes começava a mudar, ajudava muito a pessoa. Então é isso que acontece, nossas relações todas são atraídas pela nossa própria consciência, nós estando consciente disso ou não, e normalmente não estamos, né? Então o que você escolhe aí, de continuar na mesma, mentindo para si mesmo, ou realmente começar uma mudança que realmente vire, né? Porque a gente quer o milagre de fora, mas a gente não quer mudar nada aqui dentro. Então, o milagre só existe quando a gente muda aqui dentro. E aí existe o milagre. A gente muda aqui, se alinha com o que a gente quer, o milagre acontece. E aí, se tu tá alinhado, mais milagres acontecem ainda. E vem até sem tu pensar, sem tu pedir. Aí as coisas começam a vir ao teu encontro.
Então não é sobre tentar, mas eu sempre digo, não adianta ficar, não, cara, não é falta de esforço. A pessoa vai dizer, que acha que é falta de disciplina. Não, cara, tu tá remando contra a correnteza. A pessoa acha que precisa de mais disciplina. Disciplina é necessário, mas se tu tá desalinhado, tu não, por mais disciplinado que tu seja, tu não consegue mudar a frequência. Tu tá fazendo né? Tu tá cometendo os mesmos erros, a mesma energia que tu tá colocando no negócio. Exemplo disso é que nem tipo, eu quero fazer um triatlo lá na coisa da bicicleta, eu quero pegar a bicicleta velha que eu andava na infância. Tu pode até completar a prova, mas tu tá usando um negócio que não é para aquilo. Então, tá mal, entendeu? Tu tem que acessar a ferramenta e o veículo certo, para não ficar te andando em círculos. Se não, tu só anda em círculos e não sai do lugar. Bom, pessoal, deixa eu ver que horas são. Já falei 36 minutos. Pessoal, quero perguntas. Vamos ver. Perguntas. Pessoal que chegou depois aí, eu já estou terminando. Comecei às 9 horas. Se não tiver pergunta, eu termino. Se tiver pergunta, eu vou seguir falando. Pergunta aí sobre o assunto. Esse assunto é muito importante, principalmente para as mulheres, para elas entenderem o que às vezes está travando a vida delas. Às vezes elas tentam de tudo e não conseguem resolver, e às vezes é só isso. E não é só, né? É algo bem profundo, mas é pouca coisa em relação a tudo que elas já fizeram. Que é isso, às vezes a pessoa está querendo abrir, que eu digo, abrir a chave Phillips com a chave de fenda. Cara, é difícil. Tá só passando trabalho. Perguntas? Não temos perguntas? Então tá, galera. Se não tem pergunta, agradeço. E quem chegou depois, assista desde o início, que tem muita informação aí. E depois eu quero, me mande no direct o que acharam. Mande no direct o que acharam e uma opinião sobre o que acharam, para eu falar no próximo vídeo. Porque a opinião de vocês é mais importante. O que vocês acham desse assunto? Pode ser uma dúvida e pode ser uma opinião. Porque através dessa opinião ou dessa dúvida a gente consegue debater. Então aí a conversa fica mais dinâmica e a gente consegue acessar mais informação ainda. Beleza? Gratidão e até a próxima.